O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, mais uma quinta cultural, vem apresentar palestras sobre as viagens de alguns nossos sócios pelo Estado e, ao mesmo tempo, promover o lançamento da edição mais recente da revista. Eu venho aqui, eu, Renan Pereira, na qualidade de secretário-geral, estou fazendo, às vezes, presidente no lugar da presidente Joventina Simões Oliveira, que pede desculpas por não poder vir, porque ela está convalescendo de uma cirurgia em casa. Colega Gustavo, tem a palavra. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte para o lançamento da revista IHGRN, número 103. A revista é uma publicação centenária que preserva e difunde a memória, a cultura e a história potiguar. Nesta edição, reafirmamos o compromisso do Instituto com o conhecimento e com a valorização do nosso patrimônio histórico. Antes de iniciarmos a programação, o Instituto presta uma homenagem ao poeta Paulo de Tarso Correia de Melo, falecido no dia 21 de outubro. Paulo de Tarso foi uma das vozes mais significativas da literatura potiguar e um amigo do Instituto. Convidamos a leitura de um dos poemas em homenagem a Paulo e, após a leitura do poema, faremos um minuto de silêncio em homenagem ao nosso amigo. Neste minuto, cabe passado, futuro e fantasia, sonho, memória e profecia. Neste minuto, cabe a vida e a morte, o ser, o devir e o poder. Convidamos o associado e escritor, nosso amigo Honório de Medeiros, para uma saudação ao nosso palestrante de hoje. Meus senhores, minhas senhoras, caros amigos, condenado a ser, quando muito, uma nota de rodapé em algum livro embolorado e esquecido nos socavões da história, eis que, graças a um desses acasos surpreendentes, Francisco Otílio Álvares da Silva ressurgiu das cinzas do anonimato, graças à aguçada curiosidade intelectual e espírito perscrutador do escritor Gustavo Sobral. Porque Sobral, dando o seu deleite de ler Viajando o Sertão, de Câmara Cascudo, anotou o seguinte comentário que transcrevo fielmente. Cascudo, ponto. Abro Viajando o Sertão, ponto. A nota de M. Rodrigues de Melo aponta, 2 pontos. Primeira reportagem sobre o sertão do Rio Grande do Norte foi traçada por um tal Francisco Otílio Álvares da Silva e saiu em O Recreio. Decididamente ali estava algo que merecia ser investigado, pressentiu Sobral. Um documento esquecido e dos contemporâneos não sabido era preciso pôr à luz, trazer à tona. Continuou. Já escolado desde as priscas eras dos arquivos digitais da Biblioteca Nacional, corri em busca e foi mais fácil do que esperava, mas constatei que a coleção dos jornais estava incompleta. Gustavo Sobral dividiu conosco sua descoberta, e em algum momento uma faísca lançada por André Pignataro pôs fogo no paiol. E por que não refazemos a viagem? A ideia cresceu e nos absorveu. Um belo dia, após muita conversa e mudanças alusivas ao como fazer, batemos o martelo. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte prontamente formalizou seu apoio. Agregamos Bárbara Micaela Ferreira Lima como fotógrafa ad hoc e caímos na estrada.
Qual a importância de uma expedição desse tipo ao sertão? Acompanhando a perspectiva da viagem de Leão Veloso, na medida do possível, fazermos uma comparação, mesmo que tênue, entre o que foi descrito por Otílio e o que encontramos. E o que esperávamos encontrar? Os vestígios do passado, a sensação do compartilhamento imaginário, a alegria do ineditismo, o prazer do conhecimento. Houve tudo isso e muito mais. O fortalecimento de laços imperecíveis entre amigos que se uniram em torno de uma curiosidade comum, que depois suscitaria livros organizados em torno de temas de natureza histórica, hoje à disposição dos muitos interessados, diga-se de passagem, tais quais Governo do Rio Grande do Norte, 1935-2018, e Historiadores do Rio Grande do Norte, ambos resultado do nosso trabalho comum. Voltando ao tema, Leão Veloso e Otílio Álvares são os dois personagens fundamentais desta e nesta história. Primeiro, por ser a causa da expedição. O segundo, por ter escrito um diário de viagem, publicado no jornal O Recreio, no qual ficou registrado suas muito pessoais experiências vividas durante todo o percurso, e que se constitui na única fonte sólida alusiva ao dia a dia da expedição Leão Veloso pelo Rio Grande do Norte, em 1861. 162 anos após, no ano da graça de 2023, André Felipe Pignataro, nosso líder, Gustavo Sobral, o copiloto Honório de Medeiros, o avô da turma, e a fotógrafa ad hoc Bárbara Micaela Ferreira Lima, fizeram o mesmo percurso da expedição Leão Veloso de 1861, sob os auspícios do Instituto Histórico. O difícil foi tirar Leão Veloso e tudo que lhe diz respeito no Rio Grande do Norte do limbo da história. Não se cogita que tenhamos conseguido. Mesmo assim, mesmo com o pouco que alcançamos, não é possível esquecermos a ousadia de sua expedição, a primeira do gênero no Estado, que seria repetida depois, entre 16 a 29 de maio de 1934, pelo interventor federal Mário Câmara. Eu agora passo a palavra a André Pignataro, que nos premiará com uma palestra muito mais apropriada para descrever, na medida do possível e do impossível, o que vivemos na nossa aventura, construída com o rigor de sua reconhecida qualidade de pesquisador e estudioso. Aos meus companheiros, dentre os quais a nossa notável fotógrafa oficial e seu apurado senso estético, manifesto minha gratidão pelo privilégio afetuoso de suas companhias. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelas palavras, Mauro e Gustavo. Bom, hoje é um momento especial, o lançamento da revista do Instituto Histórico, que calhou de ser hoje, no dia da nossa palestra, o artigo sobre os diários da comitiva, né, faz parte da revista, e eu vou contar aqui a história, né, de como surgiu essa ideia, de como a gente fez e o que é que a gente sentiu, né? Bom, a comitiva ela foi realizada em 2023 por nós, né, Gustavo, Honório e eu, ali na sequência da escada, e a nossa integrante externa, Bárbara Micaela, foi a melhor fotógrafa que a gente poderia ter tido. Bom, a ideia surgiu, né, aqui ainda no ano de 2019, quando o Gustavo localizou esse jornal no site da Biblioteca Nacional, né, o jornal O Recreio, de 1861. E aqui no dia 4 de junho, durante a terceira Semana Nacional de Arquivos, a gente fez essa mesa redonda, o
O link aí tá embaixo no YouTube, tá no YouTube do Instituto. E aqui a gente já ensaiava, né, fazer o roteiro, e eu expliquei algumas pesquisas que eu tinha feito para localizar o roteiro, as fazendas, né? Então, tudo começou em 19, né? Eu já falei que Gustavo veio as crônicas de Otílio, no jornal do Recreio. Saiu ali em 1862, mas é 1861, sobre a comitiva do presidente Leão Veloso, que percorreu o interior do estado. Em 1862, eu acho que foi o que eu confundi, foi quando Leão Veloso escreveu o relatório para a Assembleia, né? Fruto da viagem que ele fez em 1861. Aí aqui eu separei 3 momentos, né? As nossas primeiras reuniões. A gente não tirou foto nas primeiras, em 2019, só em 2020. E aí veio a pandemia, a gente precisou adiar o nosso projeto, né? E a partir de 2021 a gente realizou outros projetos, né? Mas o da comitiva permanecia vivo. Então essa foi a nossa fonte primária, né? O jornal O Recreio, então eu estou achando que é de 1862 mesmo. Bom, essa daí é a capa do primeiro exemplar que tem as narrativas de Otílio, né? Ele chama as crônicas de Otílio, que ele chama de recordações de viagem, foram publicadas nas edições do número 12 ao número 21. Né? Esse jornal ele saía uma vez por semana. Na hemeroteca da Biblioteca Nacional estão faltando as edições de número 12, que é a primeira, né? E a de número 19. Mas aí a gente consegue se socorrer de Câmara Cascudo, né? Como nossa fonte secundária. Ele escreveu uma ata de urna chamada A Jornada Presidencial de 1861, que, por ser uma ata de urna, ela tinha um tamanho reduzido, então ele contou também de forma muito breve o que foi a comitiva, né, de Leão Veloso. Mas dá para a gente pegar os pontos principais, né? A gente não teve nenhuma perda com relação a locais visitados. O número 12 é o início da viagem, né? Foi feita de navio, saindo aqui do porto de Natal até o porto de Macau. Então, com relação a locais, a gente não tem nenhuma perda. Mas há uma perda significativa, né, no número 19, que é quando eles saem de Porto Alegre até chegar em Mossoró. Mas por Cascudo é possível saber os locais, né? Então, assim, a gente vai perder aqui nome de algumas pessoas, alguns fatos que ocorreram, o horário de partida, de chegada, mas os locais a gente consegue recuperar. Bom, então, ideia firme, né, de colocar em prática a comitiva. Falamos com a presidente Joventina e ela, prontamente, pela portaria número 2, de 3 de julho de 2023, designou a comitiva, né, formada por nós 3, para percorrer o trajeto feito pela comitiva da presidência da província do Rio Grande do Norte, em 1861, formada pelo presidente Pedro Leão Veloso, o ajudante de ordens Manuel Ferreira Nobre, o jornalista Francisco Otílio Álvares da Silva, entre outras pessoas, e a gente não tem os nomes deles, né? A gente só fica com o nome deles 3 aí. Bom, Pedro Gomes Leão Veloso foi presidente da província do Rio Grande do Norte entre 1861 e 1863. O seu relatório de fevereiro de 62 é um dos mais brilhantes documentos que um administrador pode subscrever. No Rio Grande do Norte, Veloso apareceu em época terrível, desequilíbrio financeiro,
funcionalismo faminto, paralisia comercial, desânimo, pessimismo foram os aspectos que ambientaram o administrador. Montou a cavalo e de julho a agosto de 1861 viajou o interior da província, da zona do Seridó ao oeste, até Mossoró, perguntando como um catecismo numa pesquisa sisuda dos elementos com os quais poderia contar. Essa é uma ata de urna chamada O Nobre Veloso, assinada por Caçunho. Esse é um mapa aproximado, né, do Rio Grande do Norte em 1861. O estado tinha aí 23 municípios, com essa divisão, né, municípios muito grandes com relação ao que a gente conhece hoje. E aí eles, nessa estrutura aí, eles conheceram Macau, Açu, Acari, Jardim, Príncipe, que é Caicó, Maioridade, que é Martins, Pau dos Ferros, Porto Alegre, Apudi, Mossoró. Retornaram a sul pelo litoral até voltar a Macau para pegar o navio de volta. E esse é um recorte aí do jornal Constitucional, né, de 1861, de 7 de junho, da Companhia de Navegação Costeira a Vapor, né? Esse foi o anúncio do navio, do vapor Jaguaribe, que partiu com a comitiva de 1861, né? Aí ele disse: Paraíba, Rio Grande do Norte, Macau do Açu, Aracati e Ceará, Acaraú e Granja, né? Era o roteiro. Ele saía de Recife, parava nesses portos aí do norte, né, até Granja. Granja é quase no Piauí, mas ainda é Ceará. Então, o vapor Jaguaribe, comandante Lobato, sairá para os portos do norte até Granja no dia 6 de julho, às 4 horas da tarde. Recebe carga até o dia 5 ao meio-dia, encomendas, tal. A comitiva de Leão Veloso partiu no dia 9 de julho. Então, ele saiu do dia 6 de julho de Recife, passou aqui em Natal no dia 9 de julho, pegou o pessoal e foi-se embora para Macau, né? No dia 23 de agosto, ele passou lá por Macau, pegou o pessoal, deixou aqui em Natal e seguiu o seu percurso até o Recife, né? Foram 46 dias de viagem da comitiva. Bom, por onde a comitiva de Leão Veloso passou, né? Naquele tempo, saiu de Natal, foi até Macau, passou pela Fazenda do Morro, que é Independências, Fazenda Poço Verde, que hoje é em Carnal Paz, Açu, Fazenda Divisão, que é em Florânia, Acari, Jardim do Seridó, São José do Seridó, Caicó, Serra Negra, Jardim de Piranhas, entrou na Paraíba, Brejo do Cruz, Belém do Brejo do Cruz, até Patu, né, quando ingressa novamente no Rio Grande do Norte, passa por Almino Afonso, Martins, Pau dos Ferros, Francisco Dantas, Porto Alegre, Riacho da Cruz, Itaú, Apudi, hoje Governador de Cerrosado, Mossoró, Areia Branca, Porto do Mangue, Macau, faz uma parada estratégica em Rio do Fogo, na praia de Pititinga, até chegar em Natal. Então, para montar, né, para localizar essas fazendas e montar o roteiro que eles fizeram, né, e que a gente pudesse ser o mais fiel possível, a gente se utilizou de algumas ferramentas, né? O primeiro ponto de partida foi essa relação dos proprietários dos estabelecimentos rurais com a grafia da época, recenseados no estado do Rio Grande do Norte, né? É de setembro de 1920, uma versão digitalizada está no site do IBGE. Então aqui eu peguei 2 recortes, né? Um de Jardim do Seridó, onde a gente identifica a Fazenda São Paulo, que hoje ela já não pertence a Jardim do Seridó, e sim a São José do Seridó. E em Pau dos Ferros a gente
fez um recorte ali, né, identificando a fazenda Curral Velho, que Otílio se refere nos diários dele no plural, currais velhos, né? E aí é mais uma dificuldade que a gente tem de achar, mas encontrei ali, está Curral Velho, e continua em Paus Ferros, não faz parte de município que foi desmembrado posteriormente. E aí uma segunda ferramenta foi aqui os mapas do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aqui eu peguei esse recorte da Fazenda Saudade, né? Aqui eu localizei na relação, lá em Serra Negra, a Serra Negra do Norte, e existia uma fazenda chamada Saudade. Mas aonde é essa fazenda, né? Então, por esses mapas, a gente vai localizando os nomes dos riachos e dos açudes, e aí eu encontrei que o açude Saudade, né? Está nessa parte mais begezinha, que é município de Serra Negra do Norte, mas o acesso fica muito mais perto pela cidade de Timbaúba, né? E aqui foi o ponto definitivo, né? Se eu tivesse encontrado essa ferramenta, eu nem precisava das outras. É o CNEF, né? O Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, do IBGE. O site está aqui embaixo, ele é do censo de 2010, porque eu fiz a pesquisa ainda em 2019, 2020, ainda não tinha tido o censo de 2022, mas eu olhei o CNEF do censo de 2002, ele é bem diferente, eu acho esse aí melhor. Bom, então a gente consegue selecionar, né, como unidade da federação o estado do Rio Grande do Norte. Depois, nesse exemplo aí, eu selecionei o município de Itaú, com a variável todos os endereços rurais. E aí aparece uma relação com o nome das propriedades. Aqui, por exemplo, lá em Itaú, eles passaram pela fazenda Monte Alegre. Então a gente dá o comando de busca de Monte Alegre, encontrei aí, confirmo que fica em Itaú, e aí eu tenho as coordenadas geográficas, que vai me dar a posição exata da fazenda Monte Alegre. E aí a gente entra no aplicativo do Google Earth, coloca lá a latitude e a longitude, e ele vai dar o ponto exato onde é a casa da sede da fazenda Monte Alegre. Então, com base nessa ferramenta, né, do CNEF, a gente consegue mapear tranquilamente todas as fazendas, todos os locais que eles passaram. A gente não pôde ir para todos, né, porque, enfim, demandava uma logística muito maior, né, tanto de tempo como de conhecimento, de conversar com as pessoas e tal, mas, né, os pontos principais a gente conseguiu passar. Então esse foi o nosso percurso, né? Saímos lá de cima de Macau, atravessamos o Sertão Central, chegamos ao Seridó, passamos pela Paraíba até chegar no Nordeste, subimos, né, pelo oeste até Mossoró, Areia Branca, e retornamos, retornamos, né? Fomos até Porto do Mangue e voltamos. A gente não passou por Macau de novo, né? E a gente dividiu a viagem em 3 etapas, né? Foram 3 finais de semana assim, estendidos, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. A primeira viagem a gente fez nos dias 27, 28, 29 e 30 de julho, aproveitando que era a festa de Santana, porque a comitiva esteve em Caicó na festa de Santana, né? Então a gente queria vivenciar a festa de Santana também. E aí foi o nosso trajeto, né? Macau, Providências, paramos na fazenda do Barão de Serra Branca, Florânia, Currais Novos, Atari, Jardim, Caicó, Jardim de Piranhas, Timbaúba, para chegar no distrito Saudade, Brejo do Cruz e Fazenda Cachoeira.
percurso de 1.168 quilômetros. A segunda viagem, a gente aproveitou aí o feriado do 7 de setembro, né? Imprensamos a sexta. Fomos para Belém do Brejo do Cruz, Paraíba, Pacu, Martins, Distrito de Serra Nova, em Martins, Paulo dos Ferros, Francisco Dantas, Porto Alegre, Apudi e o Distrito de Soledade, em Apudi, num percurso de 1.047 quilômetros. E a terceira parte da viagem, a gente aproveitou também o feriado Nossa Senhora Aparecida, para passarmos, né, por Mossoró, Governador de Ser Rosado, Fazenda Umari, Areia Branca, as praias de Areia Branca, o distrito de entrada, Ponta do Mel, tudo em Areia Branca, a praia de Pedra Grande, em Porto do Mangue, a Fazenda Cacimbo Juliana e a própria cidade de Porto do Mangue. Um percurso de 996 quilômetros. E ainda deu tempo de fazer uma errata que eu fiz aí solo no dia 19 de abril deste ano, lá pelo sertão da Paraíba. Aí eu estava numa cidade próxima a Catolé do Rocha, chamada Bom Sucesso, na Paraíba, que é onde meus sogros moram. E aí fomos, né, para Brejo do Cruz, Pilões do Meio, de baixo de cima, Fazenda Santa Teresa e Belém do Brejo do Cruz. Essa Fazenda Cachoeira aqui de baixo foi a Fazenda Cachoeira que a gente foi na primeira parte da viagem, que era a Fazenda errada. E a Fazenda Cachoeira verdadeira é a lá de cima. Né? E por que a confusão? Porque a Fazenda Cachoeira, como eu vou lá para o interior todo final de ano, pelo menos uma vez no ano eu vou, eu sempre passo por aí e vejo Fazenda Cachoeira. Então, a Fazenda Cachoeira, que é em Brejo do Cruz, que foi por onde eles passaram, na minha cabeça só podia ser essa. Mas aí eu recebi um vídeo mostrando que nessa Fazenda Cachoeira estava sepultado o ex-governador da Paraíba, João Agripino. E aí eu disse, essa casa onde João Agripino está sepultado não foi a mesma casa que a gente conheceu. E aí eu falei com a pessoa que mandou o vídeo, já me dirigiu para uma outra pessoa, lá de Catolé, e marquei com ele da gente ir no final do ano. Seria agora em dezembro, mas como a gente foi passar a Semana Santa lá, eu consegui antecipar com ele e ele me levou na fazenda hoje, Santa Teresa, né, mas que na época se chamava Cachoeira. Vamos lá. Nossos anfitriões da comitiva, né? Em Macau foi Horácio Paiva de Oliveira, em Açu foi por Ivan Pinheiro, em Acaí, Cícero e Adriano, em Caicó, Mara Macedo, em Martins a gente fez alguns contatos, mas não conseguimos um anfitrião, em Pau dos Ferros, Genário Pinheiro, que é um servidor municipal, nos apresentou um prédio do poder público lá de Pau dos Ferros, em Francisco Dantas, Edinaldo Clarindo, Porto Alegre, Zé Vieira de Figueiredo e Soraya Vieira, em Apudi, Leila Carlos Dantas de Sena e Mônica de Freitas, em Mossoró, Carlos Santos, jornalista Carlos Santos, o Mari Francisco Bernardo de Souza, em Areia Branca, como o nosso objetivo era mais conhecer as praias, a gente também não teve anfitrião, e em Porto do Mangue também não conseguimos contato para ter um anfitrião lá. Na Paraíba, na errata que eu fiz, né, agora em abril, quem foram meus anfitriões foi Rodolfo Maia e Ronildo Charles. Bom, aqui eu fiz uma mescla aqui, tá? A foto vai ser sempre da nossa comitiva e o texto vai ser o texto de Otílio, certo? Quando a gente não tiver Otílio, aí a gente usa Caçula.
que é que Cascudo fala, né, da passagem da comitiva em Macau. Leão Veloso embarcou no Jaguaribe a 9 de julho, chegando a Macau a 10. Otílio anotou apenas, de mais notável, uma poeira terrível na linda Salinésia. Aí vamos para Açu, né, com Ivan. Aí a gente já tem a fala de Otílio, né? Eis-me, pois, na cidade do Açu, de que tão vantajosamente sempre ouvia falar. Em verdade, a sua localidade é bela, e a edificação, que de presente está amortecida, revela algum gosto. Situada ao norte do rio do mesmo nome, em cujas férteis margens se fazem muitas e variadas plantações, ela oferece mais amplos recursos para a comodidade da vida do que outros lugares de que adiante falarei. Serra Branca, eles não passaram por lá, mas a gente passou por dois motivos, porque a gente queria conhecer a fazenda do Barão de Serra Branca, né? E porque o Barão de Serra Branca casou-se com Dona Belisária Vanderlei, que virou a baronesa, né? E ela é filha de Manuel Lins Vanderlei, que acolheu a comitiva de Leão Veloso lá em Açu, né? Então a gente visitou o que eles chamam de a Casa da Baronesa, né? Que foi a mesma casa onde Leão Veloso passou. Em Acari, né, o vice-prefeito José Ari, Cícero e Adriano. O que é que Otílio fala, né? Enganei-me completamente no juízo que fazia da vila do Acari, supondo ser de péssima edificação, mas não. Contém ela 92 casas, sendo bem sofríveis a maior parte delas. Uma matriz de grandes dimensões se está ali construindo, a qual, sendo concluída pelo modo por que deseja o reverendo vigário, será incontestavelmente uma das melhores da província. O reverendo vigário aqui era o padre Tomás Araújo. Guardem esse nome, mais na frente a gente retoma ele. Jardim do Seridó, no dia seguinte, pela manhã, 22, depois de ter banhado o rosto e tomado um gole de jiripita, já se sabe por causa do frio, dei um breve passeio nas ruas, indo nessa ocasião ver a matriz e o cemitério, obras que achei muito boas. Aquela vila, que presentemente conta 36 casas de boa construção, pode ser um dos lugares importantes do centro, em razão do comércio que entretém com o Ceará e Paraíba, cujas estradas encontram-se no meio da rua. Caicó. A Vila do Príncipe, não há dúvida que é hoje uma das melhores do sertão. E apesar de ser o seu solo nimiamente árido, todavia ali não faltam recursos, porque os seus habitantes empregam todos os seus esforços a fim de lhes serem menos difíceis e penosos os meios de subsistência. O terreno sobre que se acha ela plantada nada tem de agradável, e ao contrário é feio e bastante pedregoso, porém muito nova e boa a sua edificação. A sua matriz é antiga, porém de boa construção. E aí Mara foi a nossa anfitriã lá em Caicó, e aqui continua ele. Há um gosto extraordinário na festa da padroeira, e tem ela tanta nomeada que muitas pessoas do centro do Ceará, Paraíba e até mesmo de Pernambuco vão ali passá-la com suas famílias. Disso fui eu testemunha quando lá estive. Um povo imenso assistia sempre às novenas e às missas cantadas, que ali celebraram-se durante os 10 dias da festa. Talvez se suponha que é exageração minha, mas não é a pura verdade. Calculou-se em 4.000 pessoas que acompanharam a procissão, inclusive muitas senhoras, que por esse ato não são censuradas em razão de ser costume antigo. Daí a gente foi lá para a Fazenda Saudade, né? Indo por Timbaúba dos Batistas, né? O que é que Otílio diz lá da Saudade?
Ao sairmos, acompanharam-nos muitas pessoas, algumas das quais nos fizeram companhia até a Saudade, fazenda do comandante superior Marix, onde pernoitamos e fomos recebidos cavalheiramente. Jardim de Piranhas. No dia 30 pela manhã, continuamos a nossa marcha, tocando na povoação de Jardim de Piranhas às 9 horas, pouco mais ou menos. A nossa chegada foi anunciada por toque de sinos e foguetes. Demoramos-nos um pouco enquanto Sua Excelência examinava a capela daquela povoação e depois seguimos. Aí a gente fez uma paradinha aí na divisa dos estados, né? A gente já entrava na Paraíba, sol bem fraquinho. Aí a gente foi na Fazenda Cachoeira errada, né? Mas fomos e está inscrito aí. Eu falei com o dono da fazenda por mensagem, né? Ele disse que não estaria, mas autorizou a nossa entrada e a gente tirou foto aí, né? A casa estava toda fechada. Realmente é uma casa antiga, centenária, o que me fez confundir com a casa lá onde está o governador João Agripino. Não é a mesma casa, essa casa é entrando bem, e a casa onde está João Agripino é na beira da rodovia. Então, eu fiz essa confusão, mas ainda bem que eu fiz essa confusão, porque se eu não tivesse feito, eu não tinha encontrado a fazenda correta, e entraria para a história aí como a fazenda certa é essa errada. Bom, aí eu me encontrei aí com Ronildo, que é esse do meio, e Rodolfo, que é o da ponta. O nosso objetivo era só a fazenda Santa Teresa, que era a verdadeira cachoeira. Mas eu perguntei, vocês sabem onde fica uma fazenda Pilões? Aí eles, não, a gente não sabe, mas vamos procurando. E aí a gente passou por Pilões do meio, Pilões de baixo, e não era Pilões de cima. Então a gente perdeu a manhã quase todinha procurando essa Pilões, mas encontramos, né? E o que é que o Otílio diz de Pilões? Às 11 horas do dia estávamos na fazenda Pilões, distrito da Paraíba, propriedade de uma viúva cujo nome não tive a curiosidade de perguntar. Ali descansamos, recebendo-nos ela belissimamente. E aí de lá a gente foi para a fazenda Santa Teresa, né? A antiga cachoeira. E aí a gente vê que, pela narrativa que Otílio faz, não há dúvidas de que essa realmente é a verdadeira fazenda cachoeira. Rodolfo, aquele lá da ponta, ele me encaminhou um artigo que foi publicado na revista do Instituto do Ceará, na década de 80, eu acho, que é um dos descendentes, não me lembro se era bisneto ou trineto, do dono da propriedade, na época lá de Leão Veloso, que ele diz em determinado momento que ele nasceu na Santa Teresa, antiga cachoeira. Então é mais uma prova de que a gente estava no lugar certo, desta vez, né? Otílio diz, ainda se viam perfeitamente no horizonte os coloridos raios do sol, quando avistamos, na iminência de um longo campo, dois edifícios. Eram a casa de morada do Major José Batista Saraiva e uma capelinha que acha-se ainda em obra. Estávamos na Fazenda Cachoeira, também na Paraíba, uma das mais bonitas que encontramos pelo centro. A casa não existe mais. Dá só para a gente ver o alicerce dela, né? Mas de longe, realmente, elas são lado a lado, né? Então, bate com a descrição que Otílio faz. Belém do Brejo do Cruz. No dia 31, pela manhã, muito cedo, estávamos de marcha, passando-se às 7 horas na povoação de Belém, ainda da Paraíba, e chegando-se ao Patu de Fora, às 9h30. Serra Nova, Martins. Otílio diz, né? A pintura aterradora que me haviam feito da subida da Serra do Martins muito me desanimava. E tão prevenido estava a esse respeito que, quando me chamaram para montar a cavalo,
Senti uma tão forte emoção, como se estivesse adivinhando um sinistro. E que calafrios não senti eu quando cheguei ao princípio da ladeira. É com bem razão que muitas vezes se diz que o diabo não é tão feio como o pintam. Este chistoso dito é bem aplicável ao que me disseram da ladeira do Martins, a qual nada tem que faça arrepiar, e ao contrário é maravilhosamente acessível. Aqui dessa posição que a gente estava no distrito de Serra Nova, esse é o Mirante do Inácio, que nada mais é do que uma pedra, né, com uma escada encravada nela. A gente subiu e a gente pôde ver ali, ao lado de Gustavo, dá para ver o caminho, né, que eles fizeram, e é o caminho antigo da subida da serra, que hoje, até hoje as pessoas ainda usam, claro que não de veículo, mas a cavalo, a pé, fazendo de moto, né, fazendo passeios de bicicleta, trilhas, né, eles ainda usam esse caminho. Martins. Eis-me, pois, amados leitores, é bom que ele conversava com os leitores, né? Na Serra do Martins, ou Cidade da Imperatriz, um dos pontos de tanta nomeada da província. Falando-vos, porém, com franqueza e verdade, dir-vos-ei que bastante me surpreendeu a sua perspectiva, não quanto ao local sobre que se acha ela plantada, por ser uma vasta e bela planície, mas em vista de sua péssima edificação, que revela o regresso espantoso em que vai aquela cidade. O seu solo, porém, é fertilíssimo, e o clima puro e salutar. Além de uma pequena capela, que se acha desde muito abandonada pelo seu estado de ruína, tem a matriz onde se celebram os atos religiosos. Aqui em Paus Ferros, né, os dois funcionários da Casa de Cultura Popular que nos receberam, mostraram, né, as atividades que ocorrem lá dentro. A chegada de Sua Excelência à Vila de Paus Ferros foi festejada com girândolas de foguetes. Aquela vila acha-se situada ao norte do rio denominado Apudi. Seu local é alguma coisa pedregoso e pouco plano, e demasiadamente árido o seu solo. Além da matriz, que não é lá das mais asseadas e que se acha ainda por acabar, não há um só edifício que chame a atenção de quem quer que por ali tenha de passar. A edificação em geral, de má construção, não excede a 40 casas, algumas das quais são do tamanho ou talvez menores que beliches do Iguaraçu. E aí, Francisco Dantas. Na tarde de 5, estávamos já de volta para Porto Alegre, pernoitando-se na Fazenda Tesoura, né? A Fazenda Tesoura hoje é o município de Francisco Dantas, propriedade da mãe do padre Joaquim Manuel. Ali chegamos com ar de dia, cavalgando em um excelente animal, o melhor em que montei durante toda a minha viagem. Depois de havermos ceado sofrivelmente, estávamos fazendo 1 quilo até que viesse o sono, quando ouvimos um tropel de cavaleiros, que poucos minutos depois pararam em frente da fazenda onde nos achávamos. Eram alguns habitantes de Porto Alegre, que mesmo àquela hora, 10 da noite, vinham em procura do excelentíssimo senhor presidente, para terem a honra de acompanhá-lo até aquela vila. Porto Alegre. Foi Zé Vieira, Etelânio, e ali ao lado de Zé Vieira, filha de Etelânio, e 2 funcionários do museu, que era a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Principiando nós às 5h30 a subir a Serra de Porto Alegre, cujo ar puro e vivificador rivaliza com a do Martins, não querendo atropelar a marcha do meu bom cavalinho, não só porque precisava ainda dele para uma viagem de 12 léguas, mas também porque sempre respeitei o antigo rifão: quem corre cansa e quem anda alcança. Assim mesmo, neste vagaroso rojão, chegamos à vila às 9 da manhã. Em Apudi, a gente foi recepcionado aqui por Leila, que é essa que está no meio, entre Honório e eu. Mônica é a da ponta. Lúcia Baiacu está aqui entre eu e Gustavo. Ela não
que ela teve uma resistência muito grande de segurar na bandeira, né, pelas origens dela. E ali do lado de Mônica está a Dodora. Dodora é um grande nome de pesquisa, de divulgação e de muito estudo do Lajedo de Soledade, né? A gente chegou a descer no Lajedo, né? Tem os caminhos, né, que eles chamam de ravinas, e uma dessas ravinas leva o nome dela, Dodora. Em Abudica, aqui, a gente não tem, né, a descrição de Otílio, mas aí a gente tem Cascudo falando, né? Alcançando Abudi, onde a recepção era dirigida pelo juiz de direito da maioridade, Martins, doutor Delfino Augusto Cavalcante de Albuquerque, que presidiria o Rio Grande do Norte em 1871. Então, esse é o máximo que a gente consegue da passagem deles por Abudi. E aí, em Governador de Cerrosado, também Cascudo, né? Às 9, recomeçam a peregrinação, indo à povoação de São Sebastião, onde Otílio cita o Cruzeiro de Pedra, que não chegou a ver, né? Aí a gente conseguiu ver o cruzeiro, né? A cruz, lá em cima. Eu conversei com um historiador de lá, de Governador de Cerrosado, e ele me disse que é uma peça única, feita de pedra mesmo. O pedestal não, é de cimento, né? Mas o cruzeiro realmente é de pedra, é uma peça única, né? Então, desde o tempo que a comitiva de 1861 passou por lá. E aí, em Mossoró, volta para Otílio, né? Eis-me pisando sobre o solo de Mossoró, lugar de minhas simpatias, e que incontestavelmente virá a ser um dos pontos mais importantes da província pela vantajosa posição topográfica em que se acha. Colocada em uma extensa e linda esplanada que se alonga até a Barra, 7 léguas ao sul, a vila de Mossoró contém um sofrível povoado, cujo número de edifícios talvez exceda de 120, e um comércio já bastante agitado ali se observa. Saí para descobrir terreno, sendo nesse passeio convidado para a casa de umas moças, para ouvi-las tocar violão e flauta, e cantar algumas modinhas. Não rejeitei, portanto, o convite, embora estivesse ainda com o mesmo traje da viagem e cheio de pó do caminho, né? Bom, aqui ele continua, né? Aí ele diz que nem em Natal, onde se espera que tenha, né, uma educação mais avançada, ele encontrou moças que soubessem tocar instrumentos musicais, né, cantar. Ele ressalta esse ponto, né, essas moças de Mossoró. Ali Carlos Santos foi nosso anfitrião, jornalista que está ali na ponta, ao lado de Honório, que conseguiu uma audiência com o prefeito, né, o prefeito Alisson. Foi de todas as cidades que a gente foi o único prefeito que nos recebeu, e a gente teve ali uma audiência com ele de 30 minutos, mais ou menos, a gente contando, né, o nosso objetivo de estar ali. E aí, Fazenda Umari, Bernardo, né, ele não é essa casa que eles foram, a casa que Leão Veloso passou era uma casa que fica assim ao lado, mas também não existe mais, só o alicerce. O que é que Otílio diz, né? Depois do que tomamos o caminho de que devia levar-nos a Macau, pernoitamos na fazenda Umari, 2 léguas distante de Mossoró, onde chegamos favorecidos pelo astro da noite, que já derramava um pequeno clarão. Tendo de vencermos uma deserta travessia de 8 léguas, onde nem sequer haviam árvores sertanejas próprias de descanso, foi por isso de necessidade aproveitarmos a fresca da noite, quando se pode melhormente caminhar, do que durante o dia, em que o sol no sertão, de 8 horas em diante, já se torna insuportável. E assim, às 3 da madrugada, deixamos o Umari. Então eles aproveitaram que estava em noite de lua cheia,
para sair um pouco mais cedo, né? O habitual deles era sair entre 5, no máximo 6 horas da manhã. E aí hoje se chama, esse distrito chama-se São José, mas na época se chamava Estrada, e a gente confirmou isso com os moradores locais. Chegando-se ao lugar denominado Entrada, pequeno povoado da costa entre Macau e Mossoró, às 10 horas. Ali deixei eu o meu nome gravado em alguns corações agradecidos, porque, arvorando-me de professor, levei quase todo o tempo a fazer traslados para alguns meninos que aprendiam em uma aula particular, os quais exigiam que eu escrevesse o meu nome abaixo dos seus para se lembrarem de mim. E aqui em Ponta do Mel, essa, como vocês puderam observar, a apresentação das fotos, ela está por ordem cronológica dos relatos, não das fotos. Essa foto foi a nossa última foto da viagem. Seriam pouco mais ou menos 3 da tarde quando deixamos a entrada, tocando às 6 na Ponta do Mel, onde nos demoramos somente enquanto tomávamos uma fartada de peixe fresco em casa do senhor Paulo Gomes da Costa, que já prevenido se achava de que por ali passaríamos. Então eles só comeram e seguiram viagem. Porque alguém foi dizer lá em Mossoró que o Jaguaribe já estava vindo, né, fazendo a viagem de volta. Então eles apressaram a partida deles de Mossoró. E aqui a gente fez uma parada aí para conhecer as dunas do Rosado, em Porto do Mangue, onde a gente, para mim, foi a paisagem mais impressionante que eu vi nessa viagem. E aí a gente teve a sorte de ver aquele eclipse, né, o eclipse de outubro de 23, do alto das dunas do Rosado. Porto do Mangue. O bom da foto é que a gente fez depois do passeio, né? A gente fez um passeio de rio, e aí eu não percebi que a lente estava suja, né? Então ficou borrada assim, mas é o charme da foto. O que é que o Otílio diz, né? Posta a bordo da nossa bagagem, embarcamos. Eram 7 horas quando nos fizemos de vela. Uma breve viagem de 2 a 3 horas, o mais tardar, nos prometiam os homens da tripulação e o senhor André de Miranda, experimentados naquele trajeto, que compreende 3 léguas marítimas. Acontecendo por 2 vezes que saímos tão fora que quase perdíamos a terra de vista. Ainda aquela hora navegávamos com proa de mar, quando caiu o vento nordeste, pelo qual tanto suspirávamos. Virou-se então de bordo, e a barcaça, cortando suavemente as águas, levou-nos a Macau, onde aportamos às 4 da tarde. Então, se eles saíram às 7, uma viagem que era para demorar no máximo 3 horas, ou seja, 10 da manhã eles estariam em Macau, né? Por conta das condições do vento, só chegaram às 4 da tarde. E aí ele relata que muitas pessoas passando mal, vomitando, com fome. E já pensou se esse barco vira, né? A gente não estaria sabendo de como foi a história, né? Nem estaríamos aqui narrando tudo isso. Aí aqui foi uma brincadeira, porque a gente sempre no sertão, né? Aí quando a gente chegou na última parte da viagem, era no mar, no litoral, vamos tomar um banho de mar. E eu nem levei o calção, né? Eu comprei um calção lá, aí pronto, aí a gente toma banho de mar, mas a gente vai fazer a foto imitando Cascudo e Silvio Pedrosa. Aí foi uma luta aqui, porque as ondas não deixavam. Aí com muito jeito a gente conseguiu, muita paciência, a gente conseguiu essa foto aí, imitando os dois. Bom, aí de volta a Macau, nós não voltamos a Macau, né? Mas o Otílio faz a descrição da volta
deles em Macau. Essa foto, Horácio, que foi nosso anfitrião lá em Macau, ele me disse que os mais antigos, né, falavam que era mais ou menos esse ponto, né, o porto. Então, por isso que a da foto aí ilustrativa, né? Algumas pessoas, em cujo número estava o senhor Diocleciano, foram esperar-nos à praia, tomando sua excelência a casa deste senhor, por quem fomos bem hospedados. Na noite de 21, estávamos distraindo um pouco a impaciência que nos afligia, quando um homem, que é ali morador, anunciou que o vapor já demandava as águas de Macau. Quem tinha o que arrumar, arrumou, porque pela madrugada tínhamos de caminhar 1/4 de légua, distância em que pouco mais ou menos estava fundeada a barcaça, que devia conduzir-nos a bordo. Então esse 1/4 de légua é exatamente a distância da fazenda Cacimbas do Viana, que hoje já está toda tomada, né, pelas dunas, já foi encoberta pelas dunas. A gente perguntou para os moradores locais, e eles disseram, quando vocês fizerem o desvio, porque até a rodovia, as dunas também já tomaram de conta. Quando vocês fizerem o desvio da rodovia, vocês vão ver uns coqueiros bem altos. Então é lá a fazenda Cacimbas do Viana. Então da Cacimbas do Viana para Porto do Mangue, dá exatamente esse 1/4 de légua. E às 5:30 da manhã, a barcaça fendia as ondas em busca do Jaguaribe, que então se achava distante da terra, não menos de 2 milhas. 1 hora depois, 10 do dia, já o alagamar nos ficava muito a sota-vento. Então eles ainda tinham que pegar a barcaça para se encontrar com o Jaguaribe, né, do mar. E aqui, para mim, foi o que de melhor eu vivenciei nessa viagem, foi encontrar com esses personagens, né? Em Macau, né, o maestro Israel Santos e a sua orquestra filarmônica, que nos recebeu, né, logo no nosso começo da viagem, foi a melhor recepção que a gente teve, foi lá em Macau. Em Carnaubais, né, o Vaqueiro Anônimo, em Acari, o Monsenhor Flávio, na Saudade, Salviano Silva Assis, na Serra Nova, seu Tuta e Dona Severina, também na Serra Nova, o Silas, em Porto Alegre, Dona Rosa e Marciana, em Mossoró, Carlinhos, que é um gari, na Pedra Grande, os donos dos chalés Senhorito Sossego, Francisco e Chagas, em Porto do Mangue, Dona Maria das Graças, seu Luizinho e Paulinho e Dona Terezinha de Jesus. Eu vou mostrar uma foto deles agora. Aqui em Macau, né, a gente foi recepcionado em frente à igreja pelo maestro Israel e a orquestra filarmônica, Monsenhor Honório. E aí, está quase terminando, né? Em Carnaubais, a gente encontrou aqui o Vaqueiro Anônimo, né? Achei linda essa foto. Que a gente não encontra mais. Só os mais velhos. Os vaqueiros mais novos não são vaqueiros, são motoqueiros, né? Que eles tangem o gado com moto. Em Acari, aqui o Monsenhor Flávio, né, que nos recebeu na Basílica e abençoou a nossa viagem. Ele é descendente do padre Tomás de Araújo, que foi o reverendo vigário lá de Acari, que Otílio faz referência, né, que estava construindo a igreja, a matriz, que é essa, né? E engraçado a ligação, porque o Monsenhor Flávio,
que mora no Vaticano há mais de 20 anos, ele estava contando que foi ele que participou, né, ele auxiliou, né, no processo de elevação da matriz para a Basílica Menor, a Basílica de Nossa Senhora da Guia. Aqui na Saudade, salviando seu Assis, esse senhor de chapéu, salviando esse de camisa verde. Aqui foi totalmente inusitado, porque a gente parou para fazer umas fotos de uma cerca de pedra e salviando esse de verde vinha na moto. Eu levantei a mão só para cumprimentá-lo. Ele parou: vocês estão precisando de alguma coisa? Estão perdidos? Aí a gente disse o nosso motivo de estar lá, procurando uma casa antiga, da Fazenda Saudade, e ele nos levou até essa casa que ele diz que é a casa mais antiga da região. E aí a gente encontrou o seu Assis, tinha ficado viúvo recentemente, estava contando lá a história dele, nos mostrou a casa. Aqui na Serra Nova, seu Tuta e Dona Severina. A gente parou só para tirar a fotografia, eles viram. Aí, vocês querem que a gente abra a capela? Eles são os zeladores da capela, né? E a gente, claro, que disse que queria que abrisse, eles abriram. E é engraçado, ele diz que ele gosta muito de lá, disse que não vai sair de lá por nada, que já colocaram muito dinheiro na casa dele, mas ele não sai. Aí eu perguntei: quanto foi que colocaram? Eles: 25 mil. E aqui Silas, o guia do Memorial Manuel Lino de Paiva, na Serra Nova, em Martins. Manuel Lino de Paiva foi um combatente, né, da Segunda Guerra, que faleceu na Itália, em combate. Mas essa casa, a casa onde ele nasceu, muito bem preservada, muito bem cuidada. Dona Rosa, lá em Porto Alegre, levou a gente para uma casa de farinha, estava tendo a farinhada lá. Ela mostrou passo a passo como é que se faz a produção de farinha. Ela é da comunidade quilombola dos Pega. Na época, ela disse que ela era a próxima líder da comunidade, né? A comunidade sempre é liderada por uma mulher. E a filha dela, Marciana, é técnica de enfermagem lá em Porto Alegre. Eu perguntei, sim, porque na comunidade tem uma dança. Aí eu perguntei se Marciana sabia a dança, né? Se ela também gostava, se ela estava se preparando para seguir os passos da mãe. Aí ela disse que não, que só gostava de dançar forró. Mossoró, aí o Carlinhos, o Gari, quando a gente chegou no Museu Histórico, estava fechado, era sexta-feira, estava fechado pelo ponto facultativo, né, imprensado com feriado, e ele mesmo disse: o dia que o moçoroense tem para conhecer a sua história, conhecer o seu patrimônio, é ponto facultativo e é tudo fechado. Aqui, nós na praia de Pedra Grande, no chalé Senhorio de Sossego, Francisco e Chagas, são os donos, são um casal, e eles acolheu a gente assim, né, de uma forma, tem nem palavras para dizer. Sempre dando tudo, né, do bom e do melhor, fizeram as refeições que a gente pediu, muito mais do que a gente pediu, a gente passou 2 dias aí no chalés dele. Em Porto do Mane, Dona Maria das Graças, enquanto a gente esperava o barqueiro, né, para fazer o passeio, a gente ficou conversando ali com ela. Ela é dona de um quiosquezinho, aí a gente tomou lá água de coco. Aí seu Luizinho foi quem levou, né, a gente para fazer o passeio do barco. A gente queria, né, sentir mais ou menos como era sair de Porto do Mangue até o alto mar, como a comitiva fez. A gente chegou bem pertinho do encontro, né, aproveitando a maré seca. E aí Paulinho, o neto de seu Luizinho. E aí
mostrando como é ser criança. E eu lembro que eu perguntei a ele, né, Paulinho, você gosta de futebol? Aí ele gosta. Aí você torce para a América, para o ABC, conhece o time? Eu torço para Neymar. E aqui em Porto do Mangue, Dona Terezinha de Jesus, que é marisqueira. Ela criou a família, né, com o seu trabalho de catar os mariscos no mangue, né? Em frente à casa dela tem uma estátua ali, daquelas de ferro, né, em homenagem a ela. Tem uma história muito, muito bonita. E essa é a nossa, uma das nossas fotos, uma foto que me faz, né, lembrar de como foi essa viagem, sempre com muita alegria, muita brincadeira. E o que de mais me impressionou, o que mais de bonito que eu achei nessa experiência, tudo foi maravilhoso. Mas foram justamente esses personagens, esses personagens potiguares que eu coloquei. Não só os nossos anfitriões, mas os anônimos, né? Porque os anfitriões nos conheciam, pelo menos conheciam um de nós, né? Mas os anônimos não nos conheciam e a acolhida que eles deram para a gente foi assim, um negócio espantoso, né? Então, o nosso povo é um povo bom, solidário, né? Humilde, receptivo. Isso foi o que mais me marcou na nossa viagem. Ali passou a última foto, né? Mas eu queria que aquela fosse a penúltima. Eu queria fazer a última foto da comitiva aqui. Mateus, vocês podem tirar foto dos 4. Quando eu era fotógrafo, eu não vai. Pessoal, aí, por conta do adiantado da hora, a gente não vai abrir as perguntas e a gente convida para irmos lá para o Largo, para o lançamento da revista e para o coquetel. E o agradecimento por ter nos acompanhado hoje nessa viagem. Obrigado. Sim.